Dun, dun, daran, dun, daran, daran, daran. Começamos com a marcha fúnebre hoje para anunciar que, infelizmente, tivemos a primeira morte no arco de Shibuya. Eu sei que eu já falei isso aqui antes, sabe? Mas foi só pra fazer graça. Mas agora, dessa vez, real oficial, tivemos a primeira morte de personagem significativa do arco de Shibuya. E assim, agora, oficialmente daqui pra frente é só pra trás. Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei pra quem, pra mim não foi, mas pra você talvez tenha sido. Eu sou o Samuel e bem-vindos a mais uma review da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Dessa vez, o episódio 18. Um episódio que, assim, começou mal, e quando eu falo mal eu digo de tristeza, e terminou pior ainda. E quando eu digo pior ainda, eu digo de tensão mesmo. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Ok, depois daquele massacre, o massacre do bairro de Shibuya que o Sukuna fez no episódio 17, os produtores decidiram, assim, começar esse episódio de um jeito muito leve, muito saudável, que é o quê? Fazer a gente mergulhar profundamente em todo o turbilhão de emoções que o Yuji estava sentindo. Porque enquanto ele ia andando, assim, com desespero, com desânimo, uma vontade de não viver, mas assim, enquanto ele ia andando, a gente ficava ouvindo as vozes na cabeça dele, aí, relembrando de toda a jornada dele até agora, e uma voz que se repetia muito na cabeça do menino era a voz do avô dele, dizendo pra ele que ele era forte e que ele tinha que ajudar os outros. Outras coisas foram questionamentos que ele fez ao longo da jornada dele como feiticeiro Jujutsu, de tipo, eu quero dar uma morte digna pras pessoas, enquanto você estiver vivo você vai ser um problema, e também a voz do Sukuna dizendo que a culpa era dele. Essas duas vozes se repetiam muito na cabeça do Yuji enquanto ele andava. A voz do avô dele dizendo pra ele ajudar os outros com a força dele, e a voz do Sukuna falando que a culpa era dele. Vocês lembram dessa cena no final do último episódio da primeira temporada? Então, elas se repetiam muito, e elas transmitem muito bem o sentimento que o Yuji deve estar sentindo agora, porque ele carrega isso pra si, ele acha que foi ele se acha um assassino pelo que aconteceu em Shibuya. E provavelmente, assim, é o que a sociedade Jujutsu vai pensar dele a partir de agora, né? O que, sinceramente, vamos falar nas boas línguas? Não é verdade. A gente já viu em vários momentos personagens na mídia que tiveram os corpos controlados ou que eram possuídos por outra criatura do mal e que foram isentos de culpa. Por que o Yuji não pode ser? Não foi ele fazendo isso. Foi o Sukuna. O Sukuna é que fez tudo, não foi ele. Aí vocês pensam que acabou a depressão? Não, monas. Aí é que piora, sabe por quê? Porque vocês lembram que eu disse que na última review que o Nanami acabou saindo vivo daquela carbonização que ele sofreu pela maldição de vulcão. Então, vivo entre aspas, né? Porque era um lado bom e um lado totalmente queimado. Deu perda total. Sinceramente, o Nanami tava mais pra lá do que pra cá. Eu acho naquele momento que ele ir de F até era a melhor solução. Porque o homem estava caminhando por aquela estação, assim, ele já estava lá delirando, ele numa praia, com o oceano. Essa parte do oceano me quebra muito. Caso você não saiba, o oceano, ele tem um papel muito importante nas crenças shindoístas em relação ao paraíso, ao mundo dos mortos. Um papel que eu não vou saber me aprofundar, eu precisaria dar uma estudada antes desse vídeo, o que eu não fiz, então eu só vou falar isso. E ele tá sempre presente em cenas em que os personagens estão passando, né, pro além-vida. No caso do Nanami, ele tava delirando, coitado. Ele delirava enquanto ele lutava contra os humanos transfigurados do Mahito. Nem nos momentos finais esse homem teve paz, ele teve que lutar com os humanos transfigurados do Mahito, e depois que ele fez isso, o Mahito apareceu atrás dele, né, porque o safado nojento tava só olhando o cara andando pela estação, só esperou uma oportunidadezinha, aí o Mahito se posicionou atrás dele, a mão dele posicionada bem assim, só que antes o Yuji também tinha chegado naquele momento. Antes do Mahito finalizar o jogo, o Nanami proferiu suas últimas palavras pro Yuji. Palavras que com certeza vão assombrá-lo no futuro, que são prossiga com a jornada. E depois disso não deu outra. Bibibim, bababum, Nanami explodiu, Mahito deu fim na vida do aquele personagem tão legal e tão gato.
Sabe o que essa cena me dá mais ódio? É porque ela foi puramente dramatúrgica. Ela foi puramente colocada no mangá ou no anime pra fazer o público ficar mal. Porque, tipo, ela não teve nenhum fator dramatúrgico. Ela não acrescentou nada. Não é como se depois, antes de morrer, o Nanami tivesse tentado lutar contra o Mahito, mas acabado falhado. Ou talvez descoberto alguma coisa que pudesse ajudar eles a tirar o gosto do selamento. Não. Ele simplesmente foi lá, encontrou o Mahito e se foi. Foi isso. A Autori poderia ter feito o Nanami morrer naquele momento em que a maldição de vulcão carbonizou todo mundo. Mas não, eles escolheram fazer uma cena super emocionante, porque ele sabia o quanto esse personagem era amado pelo fandom, e aí ele faz isso. Cara, isso é o que me dá mais ódio. Ah, se eu pegar a pessoa que escreveu esse mangá, ela vai apanhar muito. Mas aí depois, né, dessa cena horrível de acabar com o psicológico de qualquer pessoa, o Yuji e o Mahito tiveram um diálogo que foi mais ou menos assim. Pare de gritar! Aí, Tá gritando por quê? É sério, foi basicamente esse o diálogo que eles tiveram antes de começarem a lutar. E aliás, essa luta que teve do Itadori com o Mahito teve um começo muito interessante. Vocês já viram aquelas cenas em que os personagens estão correndo em um corredor que ele vai se espremendo ao longo do tempo? Tipo, que ele vai ficando menor e menor e menor e você tem que sair antes que você seja esmagado? Então, essa luta começou assim, sabe? É literalmente assim que foi a luta que começou. E eu achei isso uma coisa muito interessante, porque eu nunca vi uma luta assim de anime começar em um espaço tão curto, sabe? Em um local tão espremido como foi aquela luta. Achei interessante, achei inovador e revolucionário. Tá bom que foi só por uns 10 minutos, aí depois eles foram se estapear pela estação inteira. Eu acho maravilhoso que até o presente momento as lutas não foram nem um pouco contidas, né? Tal qual é luta de super-herói da DC e da Marvel. É destruir tudo mesmo, vamos botar a estação abaixo. Já não tem mais o que fazer, né? O Yuji eu até entendo porque ele tá fazendo isso. Tipo, já foi o bairro inteiro, porque ele vai se preocupar com a estação. Mas, oxi, os outros personagens podiam ter um pouquinho de cuidado. É sério, eu quero muito saber como é que vão explicar pros órgãos, quando tudo isso acabar, quero muito saber como é que vão explicar pros órgãos públicos o que se sucedeu naquele bairro. Por que que agora tem um buraco de destroços em Tóquio, onde era pra ser Shibuya? Só que assim, nessa luta, o Itadori, ele já não tava com muita paciência pro Mahito. Eu acho que a paciência dele, tal qual a minha, se esgotou no momento que ele deu fim no Nanami. Então assim, ele estava lutando porreta. Aliás, perdão a todos os internautas, mas ai, eu achei o Itadori tão atraente nessa luta, sinceramente. Ai, Itadori, lute mais assim, tá? Você conquista corações. Mas até que o Sukuna, vou hablar aqui. Só que aí o Mahito, ele percebeu assim que ele tava correndo um riscozinho de vida, então ele decidiu assim apelar pra uma arma muito baixa, muito vergonhosa, que é... eu esqueci a palavra. Tortura psicológica. Ele resolveu apelar pro psicológico do Itadori. Porque ele sabe, o Mahito já percebeu que é essa a fraqueza dele. E assim, é uma fraqueza mesmo, porque tipo, o Itadori nem consegue lutar com os humanos transfigurados do Mahito direito. Tanto que tem uma cena que quando ele vai avançar em cima do Mahito, é a primeira coisa que ele usa no começo da luta. Uma parede de carne de um humano transfigurado. E o Itadori não consegue, ele não consegue machucar os humanos transfigurados, porque ele sabe, ele tem total consciência de que essas pessoas foram pessoas como ele um dia. Aí ele fica mal. E ainda, inclusive, teve o lance do Yuma, né, que morreu na frente dele. Então ele fica mal, e o Mahito se aproveita disso. Gente, juro, eu quero que esse vilão ele tenha a pior morte de todas. Eu espero que o Itadori faça pior do que ele fez com o Nanami, sério. Porque ainda tem uma coisa, né? No meio da luta nós voltamos um pouco pro passado, em que ele, Mahito, a maldição de Lula, a maldição de Vulcão e o Choso estavam aparentemente recolhendo alguns humanos da estação pra usar de vítima, né? Porque a gente sabe que tinha muita gente presa lá em Shibuya. Ai, eu paro pra pensar nisso e fico... ai. Aí a gente voltou nesse momento, né, em que eles estavam naquela discussão, né, porque a maldição de Vulcão queria invocar o Sukuna, o Mahito só queria dar fim à vida do Itadori. Daí aconteceu uma coisa muito interessante, porque nesse momento o Mahito foi fugir da maldição de Vulcão e ele se dividiu em dois. Ele se dividiu em dois, assim, eu não tô nem brincando. Eu nem sabia que ele podia fazer isso. Ele se multiplicou tal qual uma bactéria. Daí um foi pra cima, pra fora da estação, e o outro foi pro subsolo. Provavelmente o outro que foi pro subsolo é aquele que a gente tem acompanhado esse tempo todo, lutando com o Itadori e tudo. Aí
Agora a gente sabe que esse tempo todo tinha um marrito lá em cima. E adivinha com quem que esse marrito vai trombar? Com quem? De todo mundo, de todos os figurantes, de todos os professores que não significariam nada pra mim. Não, ele decide trombar com quem? Com a Nobara. Nesse momento que, assim, eu odeio spoiler, porque eu já sei o que vai acontecer com a Nobara no final desse arco. O meu amigo me deu spoiler. Sim, Danilo, eu estou falando de você. Eu vou expor aqui. Eu não gostei que você me deu spoiler, porque agora eu sei o que vai acontecer e eu não vou sentir nada. Mas eu espero que vocês que estejam vendo esse vídeo não saibam. Porque foi assim que o episódio acabou, né? Ele, o Marrito e a Nobara começando a lutar. Corrente de oração pra Nobara sair viva dessa luta. Bom, essa foi outra review bem curta. As reviews de Jujutsu estão sendo bem curtas de uns tempos pra cá. Vocês perceberam? Acho que é porque tem tido mais cenas de ação. E aí, o que você fala de cena de ação? Eu não vou ficar descrevendo aqui tudo que aconteceu, né? Porque isso aqui não é livro, é uma review. Mas mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham surtado junto comigo. Eu acho que essas reviews estão começando a virar vídeo diário de mim reagindo aos episódios pra eu poder lidar com as emoções que eu estou vivendo. Por favor, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e curtam o vídeo pra gerar mais engajamento e eu continuar com isso, porque eu tô precisando de motivação. Além de me seguir nas minhas outras redes sociais que estão linkadas aqui na descrição. Bom, gente, foi isso. Eu vejo vocês semana que vem. Bye bye!